Tá bem? Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Seria um prazer morar aqui em Monte Azul Paulista. A gente visita Monte Azul Paulista desde o século XX, quando trabalhávamos na CPFL. Já víamos aqui muitas vezes. E depois começamos a vir através das palestras espíritas. Então é sempre um prazer voltarmos. A gente meio que mata a saudade, fora as belezas naturais da cidade. Mas eu agradeço imensamente o convite e rogamos ao Senhor Jesus para que nos inspire, para que nós consigamos tirar proveito das reflexões da noite de hoje. O célebre diálogo do Senhor com Nicodemos é muito conhecido. Todos nós sabemos do que se trata. Nicodemos é um doutor da lei. Ele tinha uma curiosidade imensa para conversar com o Senhor Jesus. Uma intenção enorme, mas ele não podia fazer isso à luz do dia, porque fazendo parte do Sinédrio, se ele fosse visto conversando com Jesus, a situação dele ficaria muito complicada perante seus iguais. Mas chega uma oportunidade e Nicodemos encontra o Senhor à noite, a sós, e é evidente, o Senhor Jesus estava esperando por ele. E o diálogo todos nós conhecemos. Ele quer saber como é que faz para entrar no reino dos céus. O Senhor diz que é preciso nascer de novo. Mas como pode um homem já velho tornar a entrar no ventre de sua mãe? E Jesus vai dizer que o nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Senhor vai dizer para ele que o Espírito sopra a vida onde quer. Comparando ele com o vento, que é invisível, diz o Senhor, o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Analisemos essa frase, meus amigos. Se o Senhor Jesus está dizendo que o Espírito sopra a vida onde ele quer, significa evidentemente que ele está escolhendo onde ele vai dar vida a um corpo físico. Porque soprar a vida, na linguagem do livro sagrado, é dar vida a um corpo físico aqui na Terra. E começa isso no mito da criação, quando Deus, depois do homem de barro pronto, sopra em suas narinas o sopro da vida. Então o Espírito escolhe aonde ele vai nascer, é o Senhor Jesus que está dizendo. E se ele está escolhendo, ele tem consciência de onde ele está e para onde ele está indo. Em consequência dessa lógica, o Espírito sabe, evidentemente, do lugar que lhe é mais necessário nascer aqui na Terra. O Espírito sopra a vida onde ele quer. Mas quando o Senhor fala que ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, o Senhor está dizendo que há um período específico. Quem vem para esse mundo físico vai ter que voltar novamente para o plano espiritual. O Senhor está dizendo que a vida é passageira. Mas ninguém vê o reino do céu se não nascer de novo. Para crescer, se desenvolver, evoluir, modificar-se. Então, cada um de nós que aqui estamos, e haverá sempre a possibilidade das exceções, e nós sabemos que há exceções, nós escolhemos onde íamos nascer e com quem. E Kardec vai perguntar exatamente isso na questão 258 do Livro dos Espíritos. O espírito, ainda no plano espiritual, diante da reencarnação, da vida futura que ele vai ter, ele sabe o tipo de vida que vai ter? Sim, sabe. Pois que é ele mesmo que faz o seu próprio planejamento. E haverá algumas características do próprio espírito no planejamento do seu retorno ao mundo físico. Ora, o que leva em conta, então, o espírito para planejar a sua existência? Em primeiro lugar, ele ter consciência do seu estado.
espiritual, das suas forças para angariar um trecho a mais de progresso na escala espírita. Mas ele é obrigado, naturalmente, a verificar o passado, passar em revista o passado, para ver o que é que precisa ser corrigido, para ver aquilo que precisa ser reconstruído, ou aquilo que não foi construído em outras existências e que era uma obrigação natural, construir agora. Então o Espírito elenca dentro das suas próprias características e condições as possibilidades da reencarnação futura. E evidentemente vai entrar aí o contato com outros espíritos, pois que é preciso encarnados para fazer com que a gente encarne aqui na Terra. Então a primeira negociação serão os pais. Teremos que negociar com os pais. Primeiro, ver quais espíritos que estão em linha de possibilidade para que nós voltemos ao mundo material. Talvez os benfeitores nos apresentem lá uma lista tríplice, parafraseando as universidades e a gente vai tentar um dos 3 casais para reencarnar. E, evidentemente, uma vez feito o acordo com o casal, ou no mínimo com a mamãe, tudo aquilo que envolve a mamãe vem junto no pacote. Tudo que vem junto com a mamãe está no pacote reencarnatório dele. E assim as suas características. Mas para reencarnarmos, nós somos assessorados pelos benfeitores espirituais, que representam o equilíbrio da justiça divina, que representam a bondade, e vão nos orientar naquilo que é melhor para nós. E às vezes eles vão falar, olha, o melhor seria que você fizesse isso, o melhor seria que você não fizesse isso, mas a escolha é do Espírito, porque os benfeitores espirituais obedecem ao nosso livre-arbítrio, ao nosso poder de escolha. Se nós insistirmos, vai ser do jeito que a gente está pedindo. Os resultados, no entanto, não são garantidos, porque se eles estão falando em nome da sabedoria, para que nós façamos o que eles estão orientando, seria o melhor para nós. Mas uma vez estabelecido o planejamento reencarnatório, começando a executá-lo, é elencado para esse espírito todas as possibilidades para conquistar resultado positivo naquilo que ele se propôs. É dado a ele condições. E essas condições, para as nossas reflexões hoje, nós vamos chamar de talentos. Da proposta que o Senhor faz para nós quando ele fala da parábola dos talentos. É uma proposta de trabalho. O Senhor considera todos os benefícios que nós trazemos para a Terra talentos, ferramentas, instrumentos, possibilidades para vivermos a vida que nós planejamos. E ele vai dizer uma frase muito interessante, esclarecedora, na parábola dos talentos, quando ele diz que os talentos são distribuídos segundo a capacidade de cada um. E é por isso que na parábola um recebe apenas 1 talento, o outro recebe 2 e o outro recebe 5. Mas é também muito clara na parábola a condição da prestação de conta, quando cada um deles vai prestar conta dos talentos que recebeu, e não será cobrado de quem recebeu 1 o resultado de quem recebeu 2 ou recebeu 5. Quem recebeu 2, o resultado de quem recebeu 5. Não, cada um terá que prestar contas dos talentos que recebeu. Então nenhum de nós sai do plano espiritual desamparado. Por mais difícil que sejam as nossas vidas, ou que esteja sendo as nossas vidas, ainda aí está de acordo com o planejamento reencarnatório. Que às vezes a gente pode mudar dependendo das decisões que nós tomamos aqui
E quanto mais a gente decide de chofre, de supetão, mais risco a gente tem de fugir daquilo que foi planejado. Mas que possamos clarear bem o nosso entendimento, na questão 266 do Livro dos Espíritos, conversando ainda sobre projeto reencarnatório, Kardec vai propor para os espíritos que não parece lógico que alguém possa pedir vida tão difícil aqui na Terra, problemas tão graves, tão prementes, tão críticos. E os benfeitores respondem que quando nós estamos no mundo dos espíritos, sem o véu do corpo físico, observando o todo, o que está para trás e aquilo que pode vir pela frente, ansiando pela felicidade, que é o desejo de todos nós, olhando para frente, o espírito sabe que ele precisa fazer aquilo. E ele se enche de coragem, ele é incentivado a isso. Mas quando chega aqui, os costumes, o meio social, a família, enfim, a cultura existente acaba por minar o entendimento do espírito, e aqui a gente vive pela lei do menor esforço. A gente está sempre querendo o menor esforço. E se não precisar fazer nenhum esforço, aí é que a gente gosta mesmo. De qualquer forma, nós vimos para o mundo físico com os talentos necessários para fazermos o que precisa ser feito. Em benefício de quem? De nós próprios. Mas não nos esqueçamos, nós precisamos viver em sociedade. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, abrindo o capítulo Lei de Sociedade, Kardec pergunta se é parte da lei natural a vida social. E os benfeitores disseram que sim, e não é sem razão que nós recebemos o dom da palavra e os demais atributos humanos, senão para a convivência. E se fugirmos da convivência, para não nos envolvermos em problemas, em dificuldades, isso será prejudicial ao espírito, porque ele não vai ter possibilidade de fazer o que precisava ser feito, para que ele possa voltar melhor para o mundo dos espíritos. Meus amigos, me parece que fica muito claro para todos nós que nós estamos vivendo uma vida absolutamente pessoal, de interesse pessoal. E como nós estamos nos desenvolvendo enquanto espíritos para atingir a perfeição, quanto mais nós utilizarmos os nossos talentos aqui na Terra, mais rapidamente a gente atinge a felicidade que todos nós ansiamos, repetindo. E já que tocamos no assunto felicidade, vale a pena a gente passar em revista a questão 614 do Livro dos Espíritos, que abre toda a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é onde estão as leis morais. Tudo aquilo que é lei que envolve o nosso espírito, estejamos encarnados ou desencarnados. Questão 614 abre também, por abrir a terceira parte, o capítulo Lei Divina ou Natural. Porque tudo aquilo que vem de Deus é da natureza divina. Então Kardec pergunta, ele que era um homem de ciência, pergunta: o que se deve entender por lei natural? Que é o conjunto de leis que rege tudo o que existe. A ciência está buscando o entendimento das leis da matéria. As religiões, as filosofias, os pensadores buscam o conhecimento da lei moral. Kardec vai ouvir em resposta, e prestemos atenção, aqueles que, mais ainda aqueles que estão se sentindo infelizes nessa vida. E não me parece que é o caso aqui em Monte Azul Paulista, né? Aqui eu acho que está todo mundo feliz, né? Mas convém a gente lembrar o que diz a questão. Lei natural é a lei de Deus. Já definiu. Todas as leis que existem é da perfeição absoluta, da causa primária de todas as coisas, da inteligência suprema. Então não há erro. Única, necessária para a felicidade do ser humano. Porque essa lei indica ao ser humano o que ele deve e o que não deve fazer. E o ser humano só se torna infeliz porque se afasta dessa lei.
Então, quem é responsável pela nossa felicidade? Ou quem é responsável pela nossa infelicidade? Nós mesmos, pela distância que nós estabelecemos em relação à lei de Deus. A lei de Deus prevê a reencarnação, para que possamos atingir a perfeição, sendo, portanto, nós os construtores da nossa própria perfeição, consequentemente da nossa felicidade. E a providência divina vai dar todas as possibilidades para que nós atinjamos o objetivo máximo, passando pela vida física. Então nós vamos agora, meus amigos, tendo colocado esse panorama, nós vamos conversar um pouquinho sobre Jonas. Houve uma oportunidade, está no Evangelho, que alguns fariseus, doutores da lei, se aproximaram do Senhor Jesus e lhe fizeram uma proposta. Mestre, não o chamavam de Senhor, mas de mestre, porque o Senhor ensinava nas sinagogas e ensinava a céu aberto também. Mestre, dê-nos um sinal definitivo para que possamos crer. Eles queriam que Jesus efetuasse algo extraordinário para eles acreditarem que o Senhor Jesus era o enviado, era o Messias prometido. Eles queriam algo inusitado, mas quanto o Senhor já não tinha feito? Quanto o Senhor já não estava fazendo o tempo todo? Curando cegos, aleijados, leprosos, expulsando demônios, acordando pessoas que seriam sepultadas vivas por conta de estarem num fenômeno de cataléptico. Quanto o Senhor não efetuou andando sobre as águas, produzindo pães e peixes a mãos cheias, acalmando os ventos e as ondas dos mares, alterando a sua composição física para que os apóstolos vissem a sua luminescência espiritual. E aqueles homens queriam um sinal definitivo, ou seja, tudo aquilo que eles já sabiam, tinham visto, não tinha convencido eles. Não foi suficiente, eles não tinham olhos de ver e nem ouvidos de ouvir, eles podiam ver qualquer coisa, sempre ia achar que é algum truque ou que vinha de Satanás, como ele foi acusado muitas vezes, o Senhor. O Senhor, então, dá uma resposta a eles, que é o motivo da nossa reflexão hoje. Esta geração adúltera, perversa, me pede um sinal. Mas eles não terão outro sinal, senão o sinal de Jonas, que passou 3 dias no ventre do grande peixe, e da mesma forma o Filho do Homem passará 3 dias no seio da terra. Já faz uma comparação avisando o que vai acontecer com ele. Ele vai ser sepultado, mas vai reaparecer no 3º dia. Mas quem é Jonas que o Senhor Jesus chama para ser fixado no Evangelho? Para nós descobrirmos e estudarmos quem é. Jonas é um profeta do Velho Testamento. É um profeta. Existe o livro de Jonas no Velho Testamento. E o interessante é que ele só tem 4 capítulos. 4 capítulos. Os estudiosos do livro sagrado dizem que este é um livro sapiencial. É um livro para desenvolver em nós a sabedoria. Através do conhecimento da vida dele, de Jonas, nós desenvolvemos a sabedoria de vida. Essa é a proposta do livro de Jonas, segundo alguns entendidos no livro sagrado. Jonas, então, é um profeta, consequentemente ele é judeu, faz parte do povo escolhido, que é o povo que vai ter salvação. É o que tem salvação garantida. É o povo escolhido por Deus. Mas e os outros? Bom, os outros são pagãos, é fogo do inferno. Essa é a cultura, é a ideia. Quem não faz parte do povo escolhido é pagão. E pagão não entra no céu. Essa era a ideia. E o livro vai dizer que Jonas recebe uma ordem direta de Deus. Jonas, eu quero que você vá pregar a minha palavra em Nínive, a cidade pagã. Porque tem chegado aos meus ouvidos, Deus falando para ele, as muitas iniquidades, as atrocidades que estão sendo cometidas lá.
E eu quero dar uma oportunidade de redenção para eles antes que eu destrua a cidade. Então é um Deus que já está dando uma chance, já tem misericórdia no meio para os pecadores. Jonas não aceita a ordem. Não aceita. Ele retruca, mas não fala para Deus. Ele só não aceita. Mas analisemos. Deus, que a própria perfeição, pediria para Jonas algo que ele não tivesse competência para fazer? Não, não pediria, porque isso nem nós fazemos. Qualquer um que nós vamos contratar, qualquer um que nós vamos escolher para prestar um serviço para a gente vê primeiro se é competente. Então Deus pede para Jonas algo que ele tinha condições de fazer. Tinha tempo para fazer, era da natureza dele fazer, ou seja, Jonas tinha todos os talentos necessários para cumprir com a ordem divina. Mas Jonas não vai em Nínive. E ele entende que se ele fugir de onde ele se encontra, de junto do povo escolhido, ele foge da presença de Deus, porque para eles Deus estava presente sempre com o povo escolhido. E aí então ele foge, ele vai para Jope, uma cidade portuária no Mediterrâneo, e compra uma passagem num navio mercante que estava se dirigindo para Tarsis. Ele entra no navio, o navio zarpa. E ele se acomoda no porão do navio e se acomoda de tal forma que ele adormece rapidamente. Meio escuro, balanço do mar, não precisava trabalhar, tá paga a passagem. Ele vai fugir da presença de Deus. Mas naquela primeira noite, o navio já em alto mar é envolvido por uma tempestade violentíssima. E começa a pôr em risco a embarcação toda. E o livro vai narrando. Os marujos, todos desesperados, porque estavam em vias de emborcar. Então eles chegaram a jogar a mercadoria no mar para aliviar o calado do navio. Para aliviar a navegação. Mas ao mesmo tempo, o livro de Jonas diz que os marujos, além de estarem rezando cada um para o seu Deus, ou seja, ali havia uma diversidade de crença, convivendo em harmonia, um questionava o outro. O que será que foi feito por um de nós para estarmos sendo castigados por esta tempestade? Esse é um raciocínio que a gente usa ainda nos dias de hoje. O que será que eu fiz na outra vida para estar passando por isso? Já ouviram falar assim? Já falaram também? Não. O que será que eu fiz na outra vida? E a gente até arrisca a motivação, né? A máxima, atirei pedra na cruz, será? Mas isso não foi na outra vida, foi dezenas de vidas para trás. Fazendo conta que a gente tenha reencarnado uma vez cada século, seria no mínimo 20 séculos. Então o pecado vem de longe. A gente tem noção de que a coisa está no passado, a coisa errada, refletindo no futuro. Mas eu me lembro muito claramente, uma confreira nossa num centro espírita lá em São José do Rio Preto, né, quando conversávamos sobre situações críticas que nós vivemos aqui no campo das provas e das expiações, ela olhou bem para mim e falou assim: Navarro, eu tenho certeza que eu passei foi roupa nas tábuas dos 10 mandamentos, para estar passando o que eu estou passando agora. Algo sagrado demais e ela passou por cima. Nós temos no íntimo a ideia de que nós passamos coisas aqui em dois sentidos. Um para provar o nosso progresso e o outro é para espiar o que foi feito de errado. Consertar. E os marujos ali estavam nessa, mas quem foi que fez alguma coisa de errado para Deus estar castigando nós? Aí alguém lembrou, falou, não, é Jonas, o passageiro. Ele falou para nós que estava fugindo da ira divina. Ele falou que ele desobedeceu uma ordem de Deus. Nesse meio tempo, o capitão estava lá no porão e encontrou Jonas. E acordou ele e falou, mas rapaz, nós estamos aqui afundando e você dorme. Você devia estar pelo menos orando pelo teu Deus.
para nos livrar. E aí Jonas, não tem como, ele abre, né, a verdade para o capitão. Fala, não, essa tempestade é por minha causa. Ele tinha consciência. Ele aceitava o resultado da inércia dele, do descontentamento dele com a ordem e o não cumprimento. É por minha causa. Eu não fiz o que me foi determinado, agora a tempestade nos envolveu. Vale a pena aqui nós fazermos um contraponto. Não sei se vocês já perceberam, mas é muito fácil ser percebido. Quando nós temos um problema, uma dificuldade, uma dor, as pessoas que estão em nossa volta não são envolvidas? Sim, né? Então um problema que é nosso passa também a envolver pessoas. É o que estava acontecendo no navio. Ele vive em sociedade, nós vivemos em sociedade. Naquele instante ele estava ali e não era sem razão o sofrimento para aqueles outros. Tinha as suas necessidades e motivações para estar todo mundo naquele ambiente. Assim, conosco. Então, quando nós sofremos, a gente envolve aqueles que estão conosco na vida social, a começar de dentro de casa, na família. E Jonas, então, faz uma proposta. Me joguem no mar, o navio vai embora, a tempestade passa. O capitão diz para ele, mas aqui não tem assassino para manchar as mãos com o teu sangue? Ninguém vai jogar você no mar. O capitão não sabia, mas os marujos estavam lançando a sorte. Estavam fazendo um sorteio para ver se o sorteio falava quem era o culpado, ou ratificava. Pois é, o sorteio deu que Jonas era o culpado. Então agora podia jogar Jonas no mar, porque era o sorteio que tinha mandado. Ninguém ia ter responsabilidade sobre a morte de Jonas caso ele viesse morrer no mar. Então jogaram Jonas no mar, a tempestade passou, o navio foi embora e ele ficou flutuando no mar. Aqui no mundo dos encarnados, a gente sempre se lembra de um ditadozinho, né? Nada está tão ruim que não possa dar uma piorada. Né? E aí vem um grande peixe e engole Jonas. Aí a situação ficou crítica de verdade. Ele já não está nem flutuando mais no mar. Ele está dentro do ventre de um grande peixe. Ele está dentro do estômago de um grande peixe. E consciente. Não resta outra alternativa para Jonas. Já arrependimento ele já tinha. Ele já passou pelo sentimento de culpa, pelo remorso e pelo arrependimento violento. Não resta outra alternativa senão rezar. E é o que ele começa a fazer. Rezar, pedindo a Deus uma solução para aquela situação. Passa o primeiro dia, nada. Passa o segundo dia, nada. E o desespero vai aumentando. E ele era uma pessoa meio intragável, porque o ácido do estômago da baleia não digeria ele, não. Ele continuava vivo, firme. E aí no terceiro dia ele já está desesperado. E aí então, com todas as forças do seu entendimento e do seu coração, ele pede para Deus uma nova oportunidade de ir pregar em Nínive. E Deus concede. O grande peixe se aproxima da praia, vomita Jonas, indigesto mesmo, e ele decide ir a Nínive, e ele prega em Nínive durante um dia todo. Diz o livro que era cerca de 120 mil pessoas em Nínive. E ele prega desesperadamente a palavra de Deus em Nínive, alertando que se eles não mudassem de comportamento, Deus destruiria a terra em 40 dias. O povo mudou na hora, né? Porque quando a batata assa, nós mudamos. E todo mundo resolveu mudar, chegou ao rei as informações que ele trazia, o rei baixou novos decretos. De hoje em diante é jejum para todo mundo, inclusive para os animais. Que era costume, se o dono do animal jejua, o animal também. Questão de cultura, né? Um entendimento. O que o animal tem a ver com isso? Mas tinha que passar fome junto com o patrão, com o dono. E acaba o dia, ele está muito cansado. Ele sai para fora da cidade, faz uma cabaninha para descansar, mas ainda está descontente com Deus. E mais descontente, por quê? Porque ele viu que aquele povo mudou. E agora eles não seriam mais destruídos.
Agora eles teriam acesso ao céu, e céu é só para o povo escolhido. Deus está errado, ele não tem que dar céu para pagão. Egoísmo ao extremo. Não é feliz e não quer que os outros sejam felizes. Está querendo tomar conta da porta do céu. Mas ele dorme. Enquanto ele dorme, uma grande árvore brota do chão, ao lado da cabaninha que ele fez, e no outro dia ele tem uma sombra maravilhosa, coisa que ele não tinha no sol escaldante. E aí ele olha aquela planta e ele descansa mais aquele dia inteiro. Vem outra noite e Deus seca a planta até a raiz. Não tem mais planta. A hora que ele acorda, ele olha e amaldiçoa a planta. E aí Deus pergunta para ele, mas foi você que plantou? E fez germinar? E fez crescer e se desenvolver essa árvore? Não, não foi. E você amaldiçoa por quê? Não é obra sua. Da mesma forma, os habitantes de Nínive, diz Deus para ele. Não foi você que criou, não é você que educa. E aí o livro acaba. Qual é o sinal de Jonas que o Senhor disse que aqueles fariseus teriam que ver para se modificar? Há várias possibilidades de entendimento. O do sofrimento, quando chega, a gente muda. Porque enquanto tem saúde, dinheiro e juventude, não há problema nenhum para nós. A percepção da realidade, a consciência que o advertiu do erro que ele estava cometendo, é um sinal fortíssimo, porque alertou ele, tanto que ele fugiu. E, sobretudo, o sinal da mudança. Vou fazer o que precisa ser feito mesmo não gostando. Ora, era o papel dele. Ele é profeta. Mas ele ainda teria que aprender a ser obediente a Deus. Na questão 469 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe aos benfeitores espirituais qual é o mecanismo mais apropriado para nós não cairmos em tentação. Principalmente as tentações provocadas pelos espíritos inferiores, que têm desejo pela nossa derrota aqui na Terra. Pratique o bem sempre, responde os benfeitores espirituais, e coloque toda a sua confiança em Deus. O que é confiar em Deus, então? Falo para mim. Vou repetir para vocês o que eu falo para mim, porque é uma lição que eu estou tentando tomar consciência e aplicar. Confiar em Deus, meus amigos, eu entendo hoje que é não reclamar de nada, de ninguém e de nenhuma situação. Olha que facilidade. Hã? Olha que facilidade. Confiar em Deus é não reclamar de nada e nem de ninguém. Por quê? Porque Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema é a própria perfeição. Consequentemente, tudo aquilo que acontece está sujeito às leis que Ele criou, que não precisam ser modificadas. Aí então, o problema está onde? Que não estou fazendo o que preciso fazer com todos os talentos que tenho. Então, a pergunta que se faz natural é: quanto nós temos sido Jonas na vida em que estamos vivendo? Negando as nossas tendências positivas, negando as nossas responsabilidades, negando aquilo que precisa ser feito por conta do tipo de vida que nós temos. Quanto? Jonas é tão importante que atingiu, inclusive, as ciências comportamentais, as ciências psicológicas. E a ciência psicológica diz que aquela pessoa
que não acredita nas suas possibilidades, ou seja, nos seus talentos, não acredita nas suas possibilidades em conjunto da sociedade, aquela pessoa que não tem fé, aquela pessoa descrente, mas também aquela pessoa que tem possibilidade, mas não faz, porque prefere a inércia, prefere deixar para o outro fazer, ou como eu já ouvi de alguns espíritas, deixar para outra encarnação. Meu Deus, se essa já está meio barra pesada, a próxima, então, se eu deixar a coisa para frente. Quem tem esse perfil, diz a ciência psicológica, é portador da síndrome de Jonas ou do complexo de Jonas. É uma doença. Complexo de Jonas, síndrome de Jonas, está relacionado a você ter possibilidade de fazer e optar por não fazer. Ninguém faz, isso é coisa do governo. Isso é obrigação de fulano, é de quem tem dinheiro, é de quem tem diploma. Isso é obrigação. E a gente opta por não fazer. Eu não tenho condições. Isso se dá muito com o trabalhador espírita, né? A pessoa chega no centro, começa a se envolver, a gente quer envolver a pessoa no trabalho, fala, eu não estou preparado ainda. Aí a gente fala para a pessoa, não, preparado é Dr. Bezerra de Menezes, é Emmanuel, é André Luiz. Nós é do jeito que dá mesmo. Né? Nós é aqui embaixo, vamos passar a mão na vassoura e limpar o centro, vamos tirar a pó dos bancos, né? Vamos ajudar a montar a cestinha de mantimento. Né? Vamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance, porque ninguém terá que prestar conta de talento que não recebeu. E a gente sempre poderá fazer alguma coisa. Então, meus amigos, quanto de Jonas nós temos sido? Nas múltiplas facetas que a sociedade humana mostra para nós. No âmbito da família. Aliás, nós vivemos um momento muito interessante, né? E triste ao mesmo tempo. A quantidade de pessoas depressivas, fechadas em si mesmo, desanimadas, é muito grande. E muitos falam que não sabem o que vieram fazer na vida. Não sabem o que é que vieram fazer nessa reencarnação. Ou se não são espíritas, não falam que não sabem o que vieram fazer, porque que existem. Reclamam mesmo que Deus nem sabe que elas existem, que é um zero à esquerda. Nós estamos vendo um panorama muito triste. Joana de Ângeles tem uma página monumental à nossa disposição na internet, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Chama Vazio Existencial. Se vocês tiverem a possibilidade, põe no Google lá. Vazio Existencial, Joana de Ângeles, ou Divaldo Pereira Franco. 3 páginas maravilhosas para nos conscientizar do que se trata o vazio existencial. Mas se nós ainda não soubermos o que viemos fazer nessa vida, vamos dar uma estudadazinha naquela mensagem que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é um dos mais extensos capítulos do Evangelho. Por quê? O título já fala, bem-aventurados os aflitos. Esse é o mundo de aflição. O Senhor disse isso. No mundo tereis aflição. Mas eu tenho dito essas coisas para que em mim tenham paz. Mas tenham bom ânimo, e eu venci o mundo, e vocês podem fazer mais coisa do que eu tenho feito, disse o Senhor. O título da mensagem é A Melancolia. Gente, é meia página no Evangelho. Meia página. Mas de uma profundidade, quem sabe mais à frente a gente possa vir discutir essa mensagem toda, né? Nessa mensagem, a entidade espiritual chamada François de Geneve vai falar dessa tristeza que se abate sobre nós. E a entidade começa perguntando, sabeis por quê, vez ou outra, vos sentis desanimados, cansados, entristecidos, melancólicos? É que vosso espírito, aspirando uma liberdade que ele sabe que existe no mundo espiritual, não consegue fazer o que precisa ser feito aqui na Terra.
porque está difícil, está com problema, estamos interpretando a mensagem. O espírito sabe que no mundo espiritual ele tem liberdade maior do que essa, a começar do próprio corpo, que a gente não lembra nem do passado, e no mundo espiritual a gente lembra. Então, quando nós estamos entristecidos, diz François de Geneve, nós estamos desejando uma liberdade que não é possível. Por quê? Porque nós temos que cumprir a nossa vida aqui na Terra. Que ela diz ser muito curta, por mais longa que seja, em comparação à eternidade e à imortalidade do Espírito. E que é para a gente resistir, prestando atenção nos que os benfeitores espirituais falam. Resista, trabalhe. O resultado está lá na frente. Mas aí vem o conselho para aqueles que ainda não descobriram o que deveriam fazer aqui na Terra. Ela está falando para a gente ter ânimo, para cumprirmos com as missões que Deus nos concedeu. Seja, aí vem a primeira missão, junto à família, seja nas demais atividades da vida social na qual estejais inseridos. Me parece que ficou claro. Qual é a nossa primeira missão na Terra? Atender a família. Pois é, lá na minha família eu sou um Jonas, um desanimado, não sei onde é que eu arrumei essa encrenca para estar convivendo comigo. Olha o tamanho da cruz, Navarro. É sua, carregue. O encaixe é igualzinho do seu ombro. Primeira missão nossa é fazer os nossos entes queridos se sentirem melhor com a nossa presença. Essa é a missão. Ora, não disse o Senhor Jesus: reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está a caminho com ele. Senão é nova reencarnação junto. Até que a reconciliação se dê. Então é melhor, inteligentemente, é melhor tomar a decisão. É mais inteligente tomar a decisão de consertar a coisa agora. Não deixa para frente, não. Aliás, quase sempre, eu uso desse raciocínio como incentivo. Quase sempre, a dificuldade de agora é um treinamento para que vai vir maior na outra existência. Por quê? Porque nós não somos muito preparados para pagar tudo que a gente deve. Então eles vão treinando a gente. Se está reclamando agora da cruz, a outra é muito maior. Então nós precisamos agir com todos os talentos que nós temos para transformar para melhor a vida daqueles que convivem conosco. Esse é o nosso primeiro desafio. Essa é a nossa primeira missão. E depois o mundo lá fora. Não é sem razão, portanto, que a questão 573 do Livro dos Espíritos, ou 593, uma das duas, diz que um dos objetivos da encarnação do Espírito é ele participar da renovação das organizações humanas, das organizações sociais. Então nós somos obrigados a trabalhar firme com a família, mas também com a família universal, modificando para melhor as instituições dos seres humanos. Isso nos leva aonde, meus amigos? Dentro de casa é uma obrigação natural. Lá fora é o voluntariado. O voluntariado. Como é que tem sido a nossa vida, a vida de Jonas? Comer, beber, dormir, trabalhar e só. Não pode ser só isso. Nós viemos para interferir positivamente na sociedade. E nós nunca tivemos tantas oportunidades como nós temos hoje. Nunca existiram na face da Terra tantas ONGs, tantos institutos, tantas organizações não governamentais, sem fins lucrativos, trabalhando com voluntários, através de voluntários, para melhorar a dignidade humana. Pois é.
Em qual dessas entidades nós estamos envolvidos? Ou nós só estamos vivendo a nossa vidinha dentro da nossa casa, deixando de usar das possibilidades que temos? Uma horinha só por semana. Uma só por semana, 2 se der. Mais que isso, que bênção. Nós podemos fazer algo. Nós devemos fazer algo. Porque o mundo é aquela seara que o Senhor Jesus anunciou. Grande é a seara e ainda são poucos os trabalhadores. Mas disse ainda o Senhor Jesus, na parábola dos trabalhadores da última hora, ou os trabalhadores da vinha, é a mesma parábola, que nós estamos sendo chamados no último instante possível. Porque há séculos a espiritualidade, os benfeitores, encarnados e desencarnados, vem nos chamando a colocar em prática os nossos talentos. No âmbito da família e da família humana. E nós temos negado buscando o mundo. Buscando as coisas do mundo. Última hora significa que o planeta está em trânsito já para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo onde aqueles inertes também vão se envolver com os malévolos para serem degradados para outros planetas piores do que a Terra. Meu Deus, pior que a Terra. Para fazer o progresso lá acontecer, porque nós vamos chegar lá melhor do que aqueles que estão lá. Então o trabalho é triplicado. Última hora significa que daqui a pouco não dá mais tempo. O projeto de progresso da humanidade e do planeta está em andamento, é lei natural. E se nós não pegarmos no breu, urgentemente, só valorizando as coisas que são nossas, não haverá mundo de regeneração, onde o mal já não vai imperar como impera agora, e onde nós teremos possibilidades muito maiores de nos aproximar mais rapidamente da felicidade. É uma mudança de vida, que começa com a concepção, com a aceitação. Mas quem de nós, meus amigos, não sonha com uma vida diferente, para melhor? Todos nós, é da nossa natureza. Então, para encerrarmos as nossas reflexões, passemos em revista a questão 860 do Livro dos Espíritos. 860. Gravem essa pergunta. Chegue em casa hoje, pega a 614 e mais a 860. Essas duas questões endireitam as nossas vidas. Ou deveriam endireitar as nossas vidas. Nesta questão 860, Allan Kardec pergunta para os benfeitores espirituais se é possível alterar acontecimentos em nossas vidas que estavam planejados para colocar outros no lugar que não estavam. Compreenderam a proposta de Kardec? Eu tenho que passar por isso. Não dá para deixar para outra? Posso pôr outra coisa no lugar? Os benfeitores espirituais disseram que sim, é possível. E não pode ser diferente, porque o próprio Senhor disse, pede e será dado. Busca e achareis. Bate e será aberto. Quer dizer, as possibilidades estão aí. Então, sim, é possível, desde que esta mudança aparente se encaixe no tipo de vida que o Espírito tratou para si mesmo. Então é pular da frigideira para cair no fogo. Hã? Trocar 6 por meia dúzia, vamos deixar do jeito que está, enfrentar o problema já e vamos resolver isso. É o que ele está falando. É possível desde que caiba no tipo de vida que você escolheu. Que eu escolhi. Mas continua. Mas isso não deveria ser motivo de preocupação do espírito encarnado. O espírito encarnado deveria se preocupar, palavra dos benfeitores,
com o único objetivo do homem encarnado: praticar o bem. Porque isso muda todas as coisas e evita um mal ainda maior. Qual é a solução para nós? Trabalhar no bem. E quanto mais bem, mais alívio para nós. Por quê? Porque o bem é a caridade prática. Caridade prática. E a caridade é o amor em prática. E o amor, segundo Pedro, alivia muitos pecados. Cobre muitos pecados. Então, se a gente tem necessidades expiatórias aqui na Terra, a gente pode aliviá-las ou anulá-las com o trabalho no bem voluntário. E isso começa dentro de casa, tornando a vida dos outros mais fáceis. Simples assim. Quanto nós temos sido Jonas? O que há de Jonas em nós? Pensemos nisso e sigamos sempre com Jesus. Nunca sem Kardec, que explica Jesus como ninguém explicou até hoje na Terra. Muito obrigado a todos e muita paz.